sua Bíblia junto comigo. Evangelho de Jesus, conforme Mateus escreveu, em seu capítulo 6, versículo 6. Convido a todos a ficar em pé. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 6. Primeiro livro do Novo Testamento. A palavra de Deus nos diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso, culto de oração, culto em que nós falamos ao Senhor as nossas necessidades, os nossos agradecimentos, louvamos ao Senhor também. E agora, ó Pai, que os nossos corações estejam abertos para a Tua Palavra e para aquilo que o Senhor quer dizer a nós nessa noite. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez neste culto, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O Senhor Jesus, ao longo de seu ministério, Ele passou muito tempo orando. O Senhor Jesus, em seu ministério, ensinou também sobre oração. Por exemplo, lá no jardim do Getsêmani, Ele disse aos apóstolos: olha, vocês devem orar, vocês devem vigiar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sempre enfatizou muito a oração. E por quê? Porque a oração é a arma que faz a nossa vida espiritual respirar. A oração é a linha de comunicação mais segura que existe. Você com certeza, falando com alguém via celular ou via mensagem, o sinal em determinado momento acabou. Mas o sinal da oração não acaba. É uma linha segura que nós temos entre nós e Deus. É uma linha que jamais vai cair. A oração é fundamental, porque repare que coisa interessante, a oração rompe a barreira do tempo. Vou dar um exemplo. Quantas vezes o pastor Josué não orou por essa igreja? O pastor Josué está na glória com Jesus, mas as suas orações por essa igreja continuam. E nós estamos prestes a celebrar 60 anos, o jubileu de ouro, e nós estamos prontos para glorificar a Deus por isso. Ou seja, as orações do nosso pastor continuam, mesmo ele não estando aqui. A nossa oração também rompe a barreira do teto, rompe a barreira do céu que vemos, rompe a barreira do espaço sideral, rompe todo tipo de barreira e chega diante do trono da graça do Senhor. A nossa oração rompe distância. Nós oramos por pessoas que estão do outro lado do mundo e elas oram por nós também. Irmãos, a oração é uma coisa que nós não podemos tirar da nossa vida nem um só dia. É algo que nós temos que ficar praticando, falando com Deus o tempo todo. E é interessante pensar sobre isso, porque quando nós oramos, nós estamos orando ao nosso Pai, falando de uma maneira mais pessoal, ao meu Pai. Veja que Jesus disse: ora a teu Pai. Ou seja, irmãos, a oração tem um poder gigante. E o título da mensagem dessa noite é: o poder revolucionário da oração. Poder é a capacidade de fazer algo. Revolucionário, essa palavra é usada muitas vezes de uma maneira errada, mas revolucionário é a característica daquele que se inova, é a característica de algo que traz originalidade, é a característica que transporta uma coisa de um nível para outro, e a oração é isso que faz com a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós estamos em um nível, começamos a orar, começamos a clamar, começamos a falar com Deus
Deus o tempo todo, a nossa vida espiritual sai de um nível e vai para outro. A nossa vida espiritual sobe de patamar. Nós sentimos mais a presença do Senhor. Portanto, quer experimentar o poder revolucionário da oração? Ore e ore mais, se comprometa com essa oração, se comprometa a falar com Deus e você vai ver a sua vida tomando um outro patamar. Você vai ficar mais forte espiritualmente, você não só vai se comprometer com as coisas de Deus, mas vai sentir Deus cada vez mais pertinho de você. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser sinceros em nossa oração. A nossa oração deve vir regada de sinceridade. A nossa oração deve vir regada de humildade. E isso vai produzir uma relação íntima com Deus. Veja, a oração deve ter sinceridade, deve ter humildade, e isso vai produzindo intimidade entre nós e Deus. E no texto que nós lemos, nós conseguimos enxergar o desenvolvimento dessas características. Quando nós clamamos a Deus, quando nós nos comprometemos a orar, nós conseguimos enxergar a ação de Deus em nós, para nós e através de nós. O Senhor Jesus nos dá aqui o caminho neste texto para que a nossa oração tenha o efeito que Ele quer que tenha. Como está a sua vida de oração, meu irmão? Como está a nossa vida de oração? Nós temos levado a sério a oração? Temos de fato nos comprometido a orar? O Senhor Jesus, em suas orientações para uma vida de oração, diz aqui: entra no teu quarto. O que significa isso? É um lugar privativo. É um lugar que nem todo mundo pode entrar. Aliás, pouquíssimas pessoas. Aliás, quase ninguém, né? Ninguém vai chegar na casa: ô Miriam, eu vou entrar lá no seu quarto, no quarto do Paulo. Isso não existe. Nós ficamos anos no discipulado e eu nunca entrei no quarto deles. Quarto é um lugar privativo. Ou seja, Jesus quer ter privacidade conosco quando nós oramos ao Pai. Não é uma oração comum, uma oração tão somente aqui na igreja que Deus quer. Deus quer ter um momento privativo conosco, portanto nós devemos ter este comprometimento de entrar no nosso quarto e falar com Deus lá. É momento a sós com Deus, isso é importantíssimo para a nossa vida de oração. Nós devemos orar aqui, nós devemos orar com outros irmãos, mas isso, quando se soma a uma vida íntima de oração, irmãos, isso revoluciona a nossa vida espiritual. Nós vamos a outro patamar, e a gente sabe quando, a gente reconhece quando alguém tem uma vida de oração. É impressionante. Parece que a gente só quer colocar os nossos pedidos para essa pessoa. A gente sabe quando alguém tem uma vida de oração. Olha que outra informação importante que o Senhor nos dá: fecha a tua porta. Por quê? Porque quando nós nos colocamos para orar, parece que vem barulho de tudo quanto é lugar. O telefone toca. O vizinho que nunca pede nada para você naquele dia bate na sua porta. Não é? É uma coisa incrível. Tudo para atrapalhar o seu momento de oração. Por isso que Jesus disse: fecha a tua porta. Não deixe que barulhos externos atrapalhem a sua oração, o seu momento com Deus. E isso nós podemos também aplicar no nosso coração.
Quando nós fechamos a porta do coração para assuntos externos, para assuntos dessa vida e focamos para os assuntos espirituais, a nossa vida ganha outro patamar, espiritualmente falando. Barulhos podem incomodar, e sem barulho, no silêncio, nós conseguimos falar com Deus. E olha que bênção. O irmão Naldinho cantou aqui uma parte do que eu vou dizer agora. Teu Pai está te vendo ali. Me chamou muito a atenção isso. Deus não está apenas escutando a minha oração, mas está vendo eu orar. Já imaginou? Já imaginou, irmão Jaime? Entra no teu quarto e ali, fechando a tua porta, o irmão e Deus está vendo o irmão. Deus está ali, contemplando. E deixa eu dizer uma coisa. Eu já ouvi de alguns crentes dizendo o seguinte: eu não vou orar em voz alta para o diabo não ouvir o que eu estou falando com Deus. Já ouviram isso? Eu já ouvi. O último lugar onde o diabo vai estar é no teu quarto, no momento entre você e Deus. Deus não permite. Ali é um momento onde Deus fala com você, onde você fala com Deus. O que o diabo vai estar fazendo ali? Ele vai estar do lado de fora da porta. Mas Deus está do lado de dentro conosco, nos vendo orar. Irmãos, a começar em mim, nós temos que acreditar mais nisso. Nós temos que nos comprometer mais em orar. Nós temos que valorizar mais a oração na nossa vida. Eu me lembro que eu fui fazer uma visita a um casal, era de outra igreja ainda, e eu cheguei na hora em que aquele irmão tinha o seu momento com Deus. Chegamos lá e ele estava orando. Saímos de lá depois de quase 1 hora e ele estava orando. Aquilo me chamou tanta atenção. O irmão orar 1 hora. E outra, nem ligou que nós estávamos ali. Nem ligou. O compromisso dele, naquele momento, era falar com Deus. E quem é mais importante? Deus ou qualquer um? Deus. E este é o comprometimento que eu devo ter, que nós devemos ter. Porque a oração é poderosa. Pela oração, Deus pode restaurar casamentos. Pela oração, Deus pode libertar pessoas de pecados escravizadores. Pela oração, reconciliações podem acontecer. Pela oração, nós exercitamos a nossa fé, e entenda isso em nome de Jesus. Deus não trabalha no campo em que nós enxergamos, Deus trabalha no campo da fé. E quando nós enxergamos isso, nada se torna impossível, porque é Deus quem estará agindo. A nossa oração impulsiona o agir de Deus. A nossa oração faz com que Deus nos veja mais de perto. É o que a palavra de Deus diz. Pela oração nós nos aproximamos de Deus. E é importante dizer que o poder da oração vai além do nosso entendimento. Por isso é tão importante nós valorizarmos o nosso culto de oração. Nós aqui hoje temos um número muito maior que o da semana passada. Irmãos, vamos nos comprometer, em nome de Jesus, a estar aqui em todos os cultos. Em nome de Jesus, é um composto. Oração em casa, oração pelo outro e oração na igreja. Junta tudo isso e você vai ver a revolução espiritual que Deus vai proporcionar na sua vida. Experimenta! Experimenta! Em nome de Jesus, experimente! Porque, irmãos, nos momentos da minha vida que eu mais orei, foram os melhores da minha vida.
foram os melhores da minha vida. O Senhor está nos chamando para intensificar a nossa vida de oração. E faltou uma frase, que eu não vou conseguir aqui explicar melhor por conta do tempo, mas o texto termina dizendo: e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Essa recompensa, irmãos, não está em coisas dessa vida, em coisas materiais. Não. Mas sabe quando aquela luta chega, aquela prova chega, aquela tragédia chega, e a pessoa se mantém de pé, como o pastor Ebenezer pregou domingo à noite aqui? Você vê, aquele ali ora. Aquele ali tem vida com Deus. Aquele ali tem algo a mais. Vida de oração. Essa é uma das recompensas. Temos outras tantas. Mas eu vou destacar mais uma. Quem tem vida de oração é sensível à voz do Senhor. Ouve a voz de Deus. Ouve, pratica. E eu quero concluir, irmãos, nos desafiando. Essa mensagem pode ser mais uma que você ouviu em um culto de oração. Mas essa mensagem pode também fazer toda a diferença na nossa vida, se a partir dela nós nos comprometermos em nome de Jesus a ter uma vida de oração mais ativa. Eu mesmo, quando estava estudando para essa mensagem, orei a Deus, me comprometendo diante dele a orar mais. Deus está aqui. Deus sabe o que eu estou dizendo. Eu orei a Deus dizendo: Senhor, eu preciso orar mais. Eu ouvi a tua voz e eu vou orar mais. O chamado de Deus para nós nessa noite é este. Deus quer manifestar o poder revolucionário da oração. E fazendo isso, a nossa vida ganhará um outro patamar espiritual. Que número bonito nós temos aqui. Nós podemos ter este número toda quarta-feira e cada vez mais. Vamos nos comprometer em nome de Jesus. É isso que Deus quer. Que Deus nos abençoe.